Então, novamente, bom dia a vocês que estão aqui nos prestigiando hoje nesse evento, nesse nosso, vai ser um grande bate-papo, na verdade. Hoje nós vamos falar sobre um tema bastante instigante, né? Sobre temas bastante instigantes, que é o planejamento sucessório, a tributação das heranças e a tributação dos investimentos no exterior. Isso tudo no meio de uma pincelada de reforma tributária e mudança legislativa. Até pouco tempo, pouquíssimo se falava sobre o TCMD, esse tributo, esse imposto que incide na doação e na herança. Com a reforma tributária, ele ficou em voga, os holofotes se voltaram para ele, está sendo bastante discutido. O Álvaro vai nos falar mais detidamente sobre esse tributo, sobre as mudanças que ocorreram com a reforma tributária, a exemplo da progressividade obrigatória que se estabeleceu agora com a reforma. Nesse caminho também, nós tivemos, no finalzinho de 2023, uma lei nova que trouxe alterações na tributação dos investimentos, que a Verônica vai falar para a gente também, entrando em mais detalhes, e a Juliana vai falar um pouco mais sobre o planejamento sucessório. Eu gostaria também de dizer a todos que vocês podem interagir conosco, nos mandando perguntas, no Perguntas e Respostas, no PIR que está em cima aí nesses quadradinhos, então vocês podem interagir, podem perguntar, nós vamos responder as perguntas ao final. E gostaria de começar, Juliana, te fazendo uma pergunta também. Nós sabemos que é super importante se pensar no planejamento sucessório, mas quando nós devemos agir? Qual é o momento correto de começar a se pensar nesse planejamento? O que deve ser feito? Qual é o momento da ação? Deve-se esperar ficar com um pouquinho mais de idade ou deve-se fazer logo? E também, será que a economia tributária é um elemento importante ou ele é insignificante ou ele é mais ou menos importante dentro dessa definição do planejamento sucessório? Leti, eu vou começar pelo final da tua pergunta. Quando a gente fala em planejamento sucessório, normalmente a gente costuma dizer que o objetivo não pode ser o planejamento tributário, são coisas distintas. Então, o que eu preciso pensar quando eu estou fazendo um planejamento sucessório? Na segurança que aquelas operações sucessórias vão gerar para aquela família. Porém, evidente que a gente não está falando, vamos pagar um monte de tributo, vamos jogar dinheiro fora. Não é esse o caso. Então, quando a gente vai fazer um planejamento, a gente estuda melhor a estrutura do ponto de vista sucessória para aquela família, e a gente costuma dizer que o planejamento ele é muito tailor-made. Eu não tenho receita de bolo, né? Você me perguntou a idade, e essa pergunta acontece muito. Eu vou fazer uma holding, eu tenho imóvel suficiente, meu patrimônio não é tão grande, o que eu faço? As perguntas são várias, porque de fato isso tem que ser avaliado para cada situação familiar. A holding pode ser um bom mecanismo, uma doação direta pode ser outra, mas o fato é que agora, nesse momento, como o Álvaro vai falar um pouquinho depois, a tributação ela passou a ser ainda mais importante. Porque é evidente que ninguém quer gastar aquilo que não precisa. Então, ainda que a gente faça o planejamento pensando nas questões sucessórias, que tem que ser a prevenção, a organização do patrimônio, minimizar os desgastes futuros dessa família, tudo isso agora tem uma questão tributária muito mais significativa por conta da reforma tributária e por conta dessas alterações de alíquota que a gente vai falar daqui a pouquinho. Muito claras as suas explicações. E, Ju, a gente sabe que para implementar um planejamento sucessório, nós precisamos utilizar alguns instrumentos, como acordos, como contratos. Você poderia falar um pouquinho quais são esses instrumentos e como utilizá-los no planejamento sucessório? Claro. Vou falar aqui de forma geral, e como a Nete falou, se alguém tiver alguma dúvida mais específica, depois fiquem à vontade para fazer as perguntas, tá, pessoal? Mas como é bastante coisa, e é um tema que me agrada muito, eu vou falar de forma breve aqui um pouquinho de tudo. Como eu disse antes, a gente tem essa questão de que não tem receita de bolo, não tem uma regra certa. Eu posso ter uma doação, e essa doação é importante que a gente faça com todas as cláusulas e todo o respeito à situação em que ela está sendo feita. Então, eu posso ter uma doação com encargo, eu posso ter uma doação com cláusula de reversão, que é aquela cláusula que permite que o patrimônio volte para o doador no caso de falecimento do donatário. Eu posso colocar as cláusulas restritivas de direito, que são as
as mais comuns, as mais conhecidas, que é a inalienabilidade, empenhorabilidade, incomunicabilidade. Então, o que eu faço com isso? Eu evito que esse patrimônio que eu estou doando possa ser vendido, que ele possa ser penhorado, que ele vá se comunicar com o patrimônio do cônjuge, e também eu tenho a questão do usufruto. Então, por que o usufruto é importante? Porque eu estou doando a propriedade, mas eu quero continuar podendo, não apenas usufruir, mas votar com aquela propriedade das cotas, se a gente estiver falando de cotas, ou poder ter mandar ainda naquela propriedade, seja ela uma propriedade, seja um imóvel, ou seja um bem móvel. E essas questões da doação, elas já vão influenciar, por exemplo, o ITCMD. Então, se eu faço uma doação com usufruto, eu tenho uma regra, se eu faço sem usufruto, eu vou ter outra regra, e assim por diante. Eu tenho também os testamentos. Então, o testamento, via de regra, quando a gente pensa no geral, o testamento parece que é só para eu destinar um bem ou o meu patrimônio, 50% do meu patrimônio. O testamento ele pode me trazer uma série de possibilidades. Eu posso colocar um legado, eu posso ter uma renda vitalícia, eu posso colocar, inclusive, um legado de usufruto, ou seja, eu não quero passar uma propriedade, mas eu quero passar um direito de usufruto sobre determinado bem. Tudo isso pode estar no testamento. Para quem tem filhos menores e uma preocupação com a administração desses bens, eu posso nominar um curador especial, que vai ser alguém que tem que ter capacidade técnica para administrar aquele bem. Então, é um outro mundo que a gente pode utilizar. As holdings, que são super famosas, então, eu posso utilizar da holding, eu também tenho um impacto tributário, tanto eventualmente de ITBI, como de TCMD, a ser analisado em cada caso. Isso vai depender da atividade da holding, vai depender do objetivo pelo qual a gente está colocando os imóveis dentro de uma holding. A gente pode criar mais de uma holding para separar patrimônio imóvel de patrimônio societário. O ideal é a gente deixar o imóvel mais longe possível da operação. Então, eu tenho vários mecanismos. Atrelado a essa parte societária do planejamento sucessório, eu vou trazer as questões de acordo de sócios, de acordo de acionistas, de protocolos familiares. Então, eu trago não só questões de como o fundador quer que esse patrimônio seja gerido ao longo do tempo, mas também questões familiares, como, por exemplo, tenho um patrimônio significativo e quero colocar que todos os meus herdeiros têm que casar com um regime de separação total para proteger o meu bem. Essa é uma possibilidade. Tá? Então, a gente consegue criar dentro desses documentos o melhor mecanismo sucessório e de proteção patrimonial possível. E aí, para fechar... Desculpa, Nete, para fechar, não, já vou te passar a palavra. A gente tem, não diria que são exatamente mecanismos sucessórios, mas de proteção patrimonial, e acho que a Verônica vai falar um pouquinho também sobre a tributação disso, porque a gente teve alteração. A gente tem as offshores e os trusts. Então, são mecanismos, são veículos de investimento, são mecanismos de proteção patrimonial que estão no exterior, que vão ter uma regra específica quando eu trouxer, se eventualmente eu trouxer isso para o inventário aqui no Brasil, mas que são mecanismos também que a gente pode utilizar. Tá certo, eu ia te interrompendo, na verdade, pensei que você já tinha acabado, porque quando você falou do regime de bens, da separação, eu me lembrei de um julgado recente agora do STF, que houve a publicação do acordo, e naquele caso se discutia justamente a disposição do Código Civil, que prevê que quando um dos cônjuges é nubente ou que vai contrair uma união estável for maior de 70 anos, há necessidade de que seja a separação total de bens. Então, o STF julgou, em primeiro lugar, se isso se aplicava à união estável, se essa regra era só para o casamento ou era para a união estável também, decidiu que se aplicava para a união estável, e também se essa regra poderia ser afastada por vontade das partes, ou se era uma regra impositiva. O STF entendeu que, na ausência de manifestação das partes sobre o regime de casamento de bens ou na união estável, quando um dos contraentes for maior de 70 anos, no silêncio deles vai prevalecer a regra do Código Civil, em que eles se unirão pelo regime de separação legal de bens, que é a separação total estabelecida pela lei.
E quando eles não quiserem se submeter ao regime de separação legal, eles têm de se manifestar expressamente por meio de escritura pública, dizendo que adotam outro regime, como comunhão parcial, comunhão universal, que seja. E se estabeleceu também uma modulação para os efeitos dessa decisão, dizendo que para os casos já consolidados, situações já hoje tidas como sólidas, não se aplicará esse novo regramento, ou seja, não vai se afastar de plano o regime de separação legal de bens, a não ser que ele seja modificado pelas partes. Eles também previram que esse regime de bens pode ser modificado pelos cônjuges, seja na união estável, no casamento, mediante procedimento próprio no Código, que para o casamento vai ter um pronunciamento judicial, precisa ir a juízo para requerer essa mudança do regime de bens, e no caso da união estável, basta ir em cartório, porque assim já se posicionou o STJ. Então, é um tema interessante, e os tribunais até hoje, porque foi em 2017 que o STF equiparou o casamento à união estável para os devidos fins, mas hoje ainda se discute se determinadas regras aplicáveis ao casamento em si, conforme previsão do Código Civil, se aplica também à união estável, e eles decidiram aqui que se aplica e que esse regime só pode ser modificado mediante escritura pública de forma expressa pelas partes. E no caso concreto, a viúva, como o regime era de separação legal de bens, a viúva não tinha o direito de participar da herança em igualdade de condições com herdeiros. Isso tinha sido decidido pelo Tribunal de Origem e foi mantido pelo STF. Ela perdeu esse direito à herança porque eles não tinham se manifestado em sentido contrário de contrair o matrimônio, a união estável no caso concreto, em regime diferente da separação de bens. Mas voltando agora ao nosso tema, que a Ju até já sinalizou aqui sobre o TCMD, eu falei no início também que o TCMD ele virou aqui ou o mocinho ou o vilão da história. Então, eu queria perguntar para o Álvaro, já até falei um pouquinho lá em cima, que agora esse tributo ele deve ser progressivo, mas a minha pergunta maior, Álvaro, não é sobre a progressividade, que está todo mundo falando que realmente ele é progressivo, os estados vão ter que adequar a sua legislação, agora é um caráter impositivo essa progressividade. Eu sei que você vai falar sobre isso, não vou adiantar muito o assunto, mas o que eu queria mesmo saber é se esse imposto agora vai subir. Será que os contribuintes vão arcar com a carga tributária maior? É isso que eu queria que você também nos respondesse. Bom dia, Anete. Bom dia a todos que nos acompanham. No final, o que importa é isso, né, Anete? Vai aumentar ou não vai? Né? Então, é isso que a gente vai esclarecer um pouquinho. Apenas para fazer uma introdução a esse assunto... Álvaro, Oi? Álvaro, desculpa te interromper. Seu áudio está falhando. Está falhando, meninas? Ou é só para mim? Ah, não. Então, segue. Não, não está, não. Então, tá bom. Não está falhando. Perfeito. Se estiver falhando, vocês dão um sinalzinho. Se tiver alguma Pode introdução, seguir, Álvaro. por favor. Então, para fazer uma introdução, por que esse tema ganhou essa pauta? Né? A gente tem falado muito de reforma tributária nos últimos meses, acho que é um dos temas mais comentados, não é sem razão, e fala-se muito da questão de que foram unificados os tributos sobre o consumo, PIS, COFINS, IPI, ICMS, mas não foram só esses tributos que a reforma tributária tocou. Também foram colocadas novas previsões sobre o IPVA e sobre o ITCMD, né, que é o tributo que incide sobre as doações e as sucessões. Eu sei que alguns estados do Brasil chamam de ITD esse tributo, como é o caso do Rio de Janeiro, mas eu vou falar ITCMD para a gente usar a mesma palavra. Tá? E o tema mais importante do ITCMD foi a questão da progressividade. Antes de tudo, Anete, para introduzir esse tema, o que é progressividade? Progressividade é aquela característica, aquele atributo de que o imposto vai ter uma alíquota tanto maior quanto maior for a base de cálculo, né, o valor envolvido. Para usar um exemplo clássico que todo mundo conhece, nós temos no Brasil o imposto de renda da pessoa física, que tem a questão da progressividade. Então, quanto maior o rendimento da pessoa física, maior a alíquota ela vai estar sujeita. Tá? E o que nós tínhamos para o ITCMD antes da reforma tributária? A nossa Constituição Federal, de 88, não falava nada sobre progressividade do ITCMD. Nem proibia e nem determinava que tinha que ser progressivo. Então, tinha uma omissão quanto a isso. Mas existia uma resolução do Senado Federal, lá da década de 90, que falava que o ITCMD poderá ter alíquotas progressivas, chegando ao máximo de 8%. Então, qual é o cenário que nós tínhamos? Dos 27 estados da federação, 15 deles, ou seja, a maioria deles, se baseava nessa resolução do Senado para instituir alíquotas progressivas do ITCMD.
nós temos a praça mais famosa que eu vou comentar aqui, é o Rio de Janeiro. Então, o Rio de Janeiro e outros 14 estados já tinham na sua legislação alíquotas progressivas desse imposto. Então, quanto maior a doação, quanto maior a sucessão, né, o patrimônio sucedido, maior seria a alíquota do imposto. Outros 12 estados continuavam com alíquotas fixas. Vou citar aqui o exemplo do Paraná e de São Paulo. Geralmente, os estados que mantinham alíquotas fixas tinham alíquota de 4%. Tá? E para os estados que tinham alíquotas progressivas, não existia uma determinação, uma diretriz muito rígida. Então, alguns começavam com 4 e iam até 8, alguns começavam em 2 ou em 1 e iam até 8. Então, esse é o cenário que nós tínhamos. O STF olhou para isso em 2013, para os estados que tinham alíquota progressiva, e falou, não tem nenhum problema, é constitucional, então, é perfeito, podem fazer dessa maneira. Tá? A grande alteração que a gente teve com a reforma tributária agora, promulgada no final do ano passado, é que foi inserido na Constituição Federal a obrigatoriedade de o ITCMD ser progressivo. Então, agora, foi colocado, né, na Constituição uma determinação para os estados de que o ITCMD será progressivo em razão do valor do quinhão, legado ou doação. Então, a gente sai de uma realidade que não tinha nenhuma determinação para uma imposição de que os estados adotem a progressividade de alíquotas do ITCMD. Então, para voltar um pouquinho para o título do nosso evento, né, o que esperar para os próximos meses? A gente espera que vai haver uma adequação das legislações estaduais a essa determinação. Alguns estados já estão com projetos bem avançados. Eu vou citar aqui o caso de São Paulo. São Paulo foi um dos primeiros que, diante dessa determinação, já se lançou um projeto de lei no início deste ano, o projeto de lei número 7 de 2024, que institui a progressividade das alíquotas. Ele foi apresentado em fevereiro, já foi aprovado na primeira comissão de Constituição e Justiça e está agora numa segunda comissão, a Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento. Em outros estados, eu vou citar aqui a Praça do Paraná, ainda não houve movimento de enviar, né, um projeto de lei nesse sentido. E esse é mais um ponto importante. A Constituição Federal, Anete, ela não determinou uma data limite, um prazo limite para essa adequação. E mesmo que ela tivesse feito, esse prazo seria impróprio, seria um prazo que não tem uma consequência em caso de descumprimento. Se o Estado não editar em um ano, está automaticamente progressivo. Não, esse é um prazo que é uma determinação programática, vamos colocar assim, uma determinação política de adequação. Então, é esperado que isso aconteça, mas não tem um prazo definido. Tá? Então, voltando para as perguntas que você fez e resumindo aqui esse tema da progressividade em duas perguntas. Primeira pergunta, vai aumentar? Os estados que têm alíquota fixa hoje, vai aumentar? A resposta é não necessariamente. Vai depender muito do projeto de lei que for aprovado, e por isso é importante acompanhar os projetos de lei. Tá? Eu digo que não necessariamente, porque como não existe uma determinação, não existem parâmetros de progressividade, pode ser que estados que hoje adotam 4% tenham alíquotas iniciadas em 1%, 2%, né, até chegar nos 8%. Então, algumas doações, algumas sucessões podem se enquadrar nas primeiras faixas. Mas, olhando os projetos de lei que estão em andamento, é praticamente certo que nas operações de grande valor, ou seja, nas grandes doações ou nas grandes sucessões, vai haver, sim, um aumento de alíquota. Deixa eu pegar aqui, mais uma vez, o exemplo de São Paulo, para a gente ilustrar essa situação. Hoje, como eu comentei, a alíquota fixa em São Paulo em 4%. Pelo projeto que está tramitando, já foi aprovado numa comissão, está avançando, né? Essa alíquota de 4%, ela vai valer para as doações e sucessões até 3 milhões de reais. Qualquer doação acima de 3 milhões já vai estar sujeito a alíquotas maiores. Então, de 3 milhões a 9 milhões e 900 vai para 6%, e acima disso vai para 8%. Então, uma doação acima de 9 milhões de reais, um patrimônio sucedido acima de 9 milhões de reais, 9 milhões e 900, né, perdão, já teria a alíquota dobrada em relação ao que é atualmente. Então, a resposta é não necessariamente vai aumentar para todo mundo, mas a tendência é que para as grandes operações isso vai aumentar. E a segunda pergunta, que também é fundamental, é o momento em que vai aumentar. Então, quando vai aumentar? De novo, né, como eu falei, não existe uma data limite para essa adequação dos estados. Por isso é importante buscar uma assessoria e observar os projetos que estão em andamento, né? E sabendo que o ITCMD ele é um tributo que tem que observar duas anterioridades na Constituição, duas antecedências, vou chamar assim, para simplificar. O que é isso? Então, o ITCMD, sempre que tem uma lei que aumenta as alíquotas dele, ele só pode ser cobrado no exercício seguinte, em que a lei é aprovada, e em 90 dias de que a lei é aprovada. Pegando aqui o exemplo de São Paulo, da lei que está andando, né, a passos rápidos lá em São Paulo. Se essa lei for aprovada, vamos
em junho, se ela for aprovada pela Assembleia e promulgada pelo governador em junho, esse imposto vai poder ser cobrado a partir de janeiro do ano que vem. Por quê? Vai observar a virada do ano e os 90 dias. Se essa lei for promulgada em novembro, ele vai poder ser cobrado, nas operações, a partir de fevereiro do ano que vem. Ele vai ter observado a virada e os 90 dias. Esses requisitos são sempre cumulativos, eles têm que ser sempre somados, a virada do ano e os 90 dias. Aqui, no entanto, vale um ponto de atenção. Nos estados, a aprovação de leis ela é mais simples, em geral, do que no Congresso, porque nós não temos duas casas, nós temos só a Assembleia. Então, a lei, em geral, passa pelas casas, pelas comissões, né, na Assembleia Legislativa do Estado, e o governador promulga. Então, é um rito legislativo muito mais rápido do que do Congresso Nacional. Então, é importante observar o andamento desses projetos, sabendo das antecedências, mas sabendo que tem essa determinação de que os estados ajustem a sua legislação para as novas alíquotas progressivas. Perfeito, Álvaro. Ficou bem claro que pode ser que aumente, a tendência é aumentar, mas não de forma obrigatória. Eu também queria te perguntar, porque a gente sabe que além da progressividade do ITCMD, a reforma tributária também tratou da questão de quando o doador ou o falecido possuírem domicílio no exterior. E aí eu te pergunto, isso significa que de agora em diante esse imposto será devido nessas situações? Anete, esse é um dos assuntos que mais gerou disputa no STF nos últimos anos, envolvendo o TCMD, e é daquelas coisas que não dá para acreditar que a gente chegou nesse ponto, né? Para todo mundo, né, entender aonde nós, né, do que nós estamos falando e aonde a situação chegou nesse ponto. Tá? 1988, muitos anos atrás, a nossa Constituição Federal falou que o ITCMD, para duas situações específicas, ele teria que ser regulamentado por lei complementar do Congresso Nacional para ser cobrado, quando envolvesse situações no exterior. Que situações são essas? Nas doações entre vivos, quando o doador tivesse domicílio no exterior, então, nessa situação, os estados só poderiam cobrar depois que o Congresso Nacional regulamentasse por lei complementar, e nas situações por falecimento, quando o falecido tinha bens no exterior, ou quando o falecido era domiciliado ou teve o seu inventário no exterior. Então, para essas duas situações aqui, lá em 1988, a Constituição Federal falou que teria que ter uma lei complementar aprovada pelo Congresso Nacional para que aí sim os estados pudessem cobrar. Essa lei nunca foi editada, passadas décadas, né? E os estados, alguns estados, não queriam aguardar a aprovação dessa lei e foram colocando na sua previsão estadual, nas suas leis locais, a cobrança do imposto nessa situação. Claro que essa situação chegou até o STF, os contribuintes sempre defenderam que essa cobrança era indevida, era inconstitucional, justamente porque faltava o regulamento nacional, até que em 2021 o STF julgou essa matéria de forma definitiva, no tema de repercussão geral, é o tema 825, e falou que realmente são inconstitucionais as leis estaduais que cobrassem imposto do ITCMD nessas duas situações, porque não tinha a lei complementar federal exigida pela Constituição. Tá? Em seguida, em 2022, o STF, esse julgamento em 2021 foi sobre a lei de São Paulo. Em 2022, o STF julgou um apanhado de ações diretas de inconstitucionalidade e declarou inconstitucionais as leis de outros 14 estados da federação. Então, não era só São Paulo que tinha essa prática, eram outros estados também. Então, para não gerar problemas federais, né, federativos, o STF também julgou inválidas todas as outras leis dos outros 14 estados. Então, a partir de então, as leis estavam invalidadas. Né? O que nós tivemos de novidade sobre esse assunto na reforma tributária? A PEC da reforma tributária trouxe lá no final um dispositivo falando o seguinte: enquanto não for editada essa lei complementar que nós estamos esperando desde 88, o ITCMD, nessas duas situações que eu mencionei, será regido pelas seguintes normas, ou seja, ela trouxe uma norma provisória, uma norma tampão, mais ou menos para permitir que os estados já façam essa cobrança. Então, ela colocou, né, na reforma tributária, que quando o doador tiver domicílio no exterior, né, mas o bem estiver no Brasil, a cobrança vai caber ao estado em que o bem está situado. Tá? E, no caso dos falecimentos, que é a situação número 2, ele coloca, se o falecido tinha bens no exterior, mas era domiciliado no Brasil, quem vai cobrar esse ITCMD é o estado onde ele era domiciliado. Ou, se o falecido estava no exterior, era domiciliado no exterior, mas tinha bens no Brasil, quem vai cobrar é o estado no Brasil em que está o bem, né, aqui no território nacional. Ou seja, dá para ver que a preocupação desse artigo foi em definir o estado
né, o Estado da Federação para qual o ITCMD vai ser cobrado, que vai poder exigir o ITCMD nessa situação. Bom, é claro, né, que isso vai gerar uma nova disputa judicial sobre esse assunto. Por quê? Quando a Constituição Federal falou que tem que ter um regulamento estabelecido em lei complementar, é claro que esse regulamento não vai se limitar a definir o estado para qual o imposto vai ser cobrado. Existem várias questões de fundamental importância que vão ter que ser definidas nessa lei complementar que nós não temos desde 88. Então, por exemplo, só para citar um exemplo, um bem situado no exterior. Tá? Como que eu vou fazer a avaliação desse bem? Quem vai ser a autoridade para isso? Qual que vai ser a moeda que eu vou usar? Enfim, tem uma série de questões complexas que precisam ser sanadas. Ou então, bens no exterior ou bens no Brasil em que o falecido era domiciliado no exterior. Eu posso ter um problema de bitributação de países aqui. Eu posso ter esse bem tributado pelos dois países. E por uma questão de justiça fiscal, a lei complementar tem que responder a isso. Então, para resumir, né, Anete? A lei complementar que nós estamos esperando desde 88 vai ter que fixar uma série de elementos que a Constituição exige para a cobrança do tributo. E não só o Estado para qual é devido, mas o remendo que foi feito na reforma tributária agora procurou estabelecer só o estado para qual é devido e, naturalmente, muitos estados vão começar a fazer essa cobrança com base nessa previsão provisória, vou chamar assim. A nosso ver, é um assunto que pode gerar uma nova judicialização, na medida em que vários elementos para essa cobrança não estão presentes, né, na reforma tributária da forma como veio. Certo, Álvaro. Muito obrigada. Eu queria agora tratar, Verônica, com você da tributação dos investimentos no exterior. Eu falei lá no iniciozinho que no finalzinho do ano passado nós tivemos uma lei nova, a Lei 14.754, que mudou, que dispôs sobre a forma de tributação dos investimentos no exterior relativamente ao IR das pessoas físicas. O que mudou? Quais foram as novidades que essa lei trouxe? E além da tributação, essa lei mudou também alguma obrigação acessória, mudou a declaração desses investimentos? Você poderia nos falar um pouquinho sobre isso? Bom dia, Anete. Claro, primeiramente, bom dia a todos. Queria agradecer a todos que estão acompanhando o nosso webinar aqui. E, bom, Anete, sim, muita coisa mudou. Eu vou tentar até fazer aqui um breve compilado, porque até em benefício do tempo, porque foram muitas alterações. E aí, qualquer dúvida que vocês tiverem, por favor, podem perguntar pelo nosso chat. Mas antes de responder a sua pergunta, Nete, o que eu queria falar, a primeira coisa que é importante pontuar é que o Brasil, ele adota o princípio da tributação em bases universais. E o que isso significa? Significa que quando uma pessoa física é residente no Brasil, ou quando uma empresa, uma pessoa jurídica é domiciliada no Brasil, ela deve declarar seus investimentos em outros países, seus investimentos no exterior. Assim como qualquer rendimento recebido do exterior deve ser tributado, declarado e tributado aqui no Brasil. Então, se uma pessoa física tem um imóvel em Portugal, esse imóvel tem que ser declarado. Se a pessoa física recebe dividendos de ações nos Estados Unidos, esses dividendos devem ser declarados e tributados de forma de acordo com a legislação. Então, esse é um primeiro ponto. Então, o Brasil, assim como a maioria dos países, a vasta maioria dos países, utiliza o princípio da tributação em bases universais. Bom, então, se é assim, o que mudou, Verônica? Primeiramente, para as pessoas jurídicas, desde 2001, já se aplica as regras de tributação automática dos lucros auferidos por uma entidade controlada no exterior. Então, se uma pessoa jurídica tem uma subsidiária, uma controlada no exterior, os lucros das controladas, eles devem ser tributados em 31 de dezembro, anualmente, independente da distribuição, mesmo se não for pago os dividendos, distribuídos lucros para a empresa aqui no Brasil. Esse é um assunto já antigo, tem mais de 20 anos, foi inclusive o tema da minha monografia de faculdade há uns 15 anos já. E então é um tema que já existia para pessoa física e agora passou a existir também para, já existia para as pessoas jurídicas e passou a existir também para as pessoas físicas. Então, essa regra, no que diz respeito às offshores, elas
ela passou a valer com a entrada da Lei 14.754. E quais são os rendimentos abarcados por essa lei? Só lucros de offshore? Não. Também rendimentos de aplicações financeiras no exterior, lucros e os lucros e dividendos dessas offshore. E esses rendimentos, o que a lei prevê? Que eles serão tributados anualmente na declaração de imposto de renda da pessoa física, a alíquota de 15%. Então, a alíquota de 15% foi a alíquota que a lei trouxe para a tributação desses investimentos. Então, Ana, respondendo a sua pergunta sobre obrigação acessória, sobre declaração, sim, mudou um pouco a declaração, porque agora o artigo 2º da lei dispõe que a pessoa física que reside no Brasil e tem investimentos no exterior, elas devem declarar separadamente os lucros e rendimentos que foram oferidos fora do país. Então, vai ter um espaço na declaração de imposto de renda, um campo que esses rendimentos estarão separados dos rendimentos oferidos aqui no Brasil, tá bom? E é importante lembrar o seguinte, isso vale a partir da declaração de 2025, com base aos rendimentos auferidos em 2024, porque a lei entrou em vigor em 1º de janeiro desse ano. Então, para esse ano agora, essa declaração que vai ser entregue até dia 31 de maio, ainda não vale essa regra. Mas existe sim uma regra agora para essa declaração, cujo prazo já está correndo, que termina com o fim do prazo para entrega, que é o seguinte: Verônica, e o que eu já tinha antes, os meus saldos, os meus investimentos até 31 de dezembro de 2023? Bom, aí a lei trouxe uma opção, que é a opção de atualização do custo de aquisição desses investimentos. E atualização de quê? De rendimentos de aplicações financeiras, bens imóveis em geral, veículos, aeronaves, embarcações, qualquer bem móvel que seja objeto de registro e participação em entidades controladas no exterior. Então, se você tem a pessoa física tem um imóvel, vem declarando na declaração de imposto de renda pelo custo de aquisição, ela vai ter a opção de atualizar a valor de mercado, esse custo de aquisição, e pagar o imposto sobre a diferença entre o valor de mercado e o custo de aquisição. E para esse pagamento, a alíquota será reduzida, será inferior à alíquota geral de 15%, e a lei estabeleceu uma alíquota de 8%. Então, existe essa opção, o prazo é até dia 31 de maio, a Instrução Normativa da Receita 2180 regulamentou essa opção, ela vai ser na forma de uma declaração que chama ABEX, que vai estar junto com a declaração do imposto de renda, já está, aliás, e então você atualiza o valor de mercado, gera o DARF e paga o imposto. Essa opção é definitiva e automaticamente o seu custo de aquisição ele é atualizado. Então, isso tem sido uma questão que tem sido bastante debatida, em razão do prazo estar aí em cima. Nós temos visto alguns clientes, algumas pessoas que estão pensando, vale a pena ou não atualizar? Quais seriam as vantagens e as desvantagens? E aí, bom, cada caso é um caso, como a gente costuma dizer, mas, em geral, quais seriam essas vantagens? Primeiro, já que a gente está falando aqui de doação e de herança, é eliminar um pouco as preocupações dos herdeiros, porque se eu atualizo já agora a valor de mercado os meus bens e pago esse imposto, no futuro os meus herdeiros vão pagar um valor menor, porque o custo de aquisição vai estar maior, naturalmente, automaticamente, o ganho de capital também vai ser menor. Então, eu elimino essa preocupação com meus herdeiros e já pago o imposto à alíquota de 8%, uma alíquota mais benéfica. Também evita dar uma segurança jurídica, porque também nada impede que, no futuro, outros governos, outras leis venham e aumente essa alíquota de 15%, né, o que a gente espera, mas também pode acontecer. Essa alíquota é até abaixo da média mundial, que
via de regra, é média de 30%, de acordo com a OCDE. Então, tem essa questão de a segurança, já resguardar, vou pagar 8 aqui e pronto. E também tem uma isenção da variação cambial sobre o lucro acumulado ali, você não vai pagar o imposto sobre a variação cambial. E a desvantagem é que você vai ter um desembolso de caixa sem uma efetiva disponibilização, né? Sem o caixa, sem o dinheiro no bolso, falando aqui numa linguagem mais leiga. Então, um desembolso de caixa imediato e à vista. Então, essa é uma decisão que precisa ser tomada para a declaração que vai ser entregue agora até o dia 31 de maio. Voltando aos rendimentos que serão agora a partir de 1º de janeiro de 2024. Vou falar um pouquinho agora, né, das aplicações financeiras. E a lei 14.754, ela trouxe um conceito amplo de aplicações financeiras. Então, entram nesse conceito os fundos de investimentos, as carteiras digitais, ativos virtuais, então as criptomoedas entram no conceito de aplicações financeiras, conta corrente com rendimentos, depósitos bancários remunerados, esses são alguns exemplos de aplicação financeira. E aí o que mudou? Passou a valer uma alíquota única de 15% para todos esses investimentos. A alíquota anterior era a alíquota de ganho de capital progressiva de 15% a 22,5%, a depender do valor envolvido. A apuração passou a ser na declaração de ajuste, isso foi uma facilidade, facilitou um pouco, porque não precisa mais pagar mês a mês, fazer aquela apuração mês a mês e pagar via Carnê-Leão. Agora, o pagamento ele é anual na apuração de imposto de renda, em abril e maio. Então, é mais fácil o controle, né? Apuração em reais, independente dos recursos terem sido originalmente em moeda estrangeira, e também possibilidade de compensação dos prejuízos também com as aplicações financeiras que pode ser deduzido dos lucros. Então, no final das contas, a regra anterior, ela dificultava um pouco o investimento direto da pessoa física no Brasil em aplicações financeiras no exterior. Via de regra, a pessoa física preferia constituir uma offshore e investir, fazer esses investimentos via offshore, porque não precisava dessa tributação mensal, pelo Carnê-Leão, tributaria só quando distribuísse os dividendos. E agora há essa possibilidade, claro que antes já havia, mas agora está mais fácil de investir diretamente em fundos, em aplicações financeiras lá fora. Para os investidores, até assim, em menor escala, é interessante porque não precisa ter o custo de abrir uma offshore. Abrir uma offshore envolve custo, né, de constituição, de contabilidade, tudo mais. Então, ficou mais fácil investir diretamente. Esse ponto acabou sendo positivo. Então, a lei acabou facilitando a possibilidade da pessoa física investir diretamente em aplicações financeiras no exterior, sem a necessidade de uma offshore. Perfeito. Já que a gente está falando agora, Verônica, de offshore, em relação às offshores, de que forma as novas previsões dessa lei 14.754, elas devem influenciar uma decisão de manter a empresa no exterior? E a legislação, ela vai se refletir apenas nas offshores em paraísos fiscais? Só foram afetados esse tipo de organização? E os trusts, como eles ficam? Net, não só em paraíso fiscal, mas também em outra jurisdição. É curioso, porque quando a gente fala em offshore, a gente pensa logo em paraíso fiscal, né? Mas offshore é qualquer empresa fora do Brasil. Então, não necessariamente nesses países com uma tributação baixa e favorecida. Então, países como BVI, Cayman, Bahamas, né, que são países aí tradicionalmente escolhidos, que eram, pelo menos, né, e tradicionalmente escolhidos para a instituição dessas empresas e que era enfim, era legal e continua sendo constituir empresa nesses países. Bom, esse é um ponto. O segundo ponto
é fazer um breve retrospectozinho de como era a norma antes da lei. Então, como eu falei lá no início, a tributação, não existia essa tributação automática para pessoa física, só para pessoa jurídica. Então, o momento da tributação era o regime de caixa, ou seja, o imposto de renda da pessoa física era pago só quando os lucros eram distribuídos, quando a pessoa física recebia os dividendos, declarava e pagava na alíquota progressiva de 27,5%, que é a alíquota normal, né, do imposto de renda. Se vendesse a participação nessa offshore, ou se reduzisse o capital, devolvesse uma parte do capital, pagava-se sobre o ganho de capital, e aí naquela alíquota de 15% a 22,5%, isso continuou, vou falar um pouquinho. E como é agora? Bom, agora os lucros, eles devem ser apurados de forma individualizada, em balanço anual da controlada direta ou indireta. Então, não é só controlada direta, também é indireta, tá? Não adianta colocar uma empresa na frente e essas estruturas a depender. Os lucros devem ser apurados respeitando os padrões internacionais de contabilidade do IFRS ou o BRGAP, que é o padrão contábil brasileiro. Então, deve ter uma contabilidade, porque isso vai ser demonstrado, porque os lucros devem ser apurados de forma individualizada. O ganho de variação cambial referente a esses lucros não será tributado. Então, a exemplo do que já acontecia com as pessoas jurídicas, a Lei 14.754 manteve a neutralidade da variação cambial, que não será tributada. O ganho de capital permanece o mesmo. Se eu vendo a minha participação, eu pago de 15% a 22,5%, a depender dos valores. E também aplicável a caso de redução de capital ou devolução de uma parte do capital ao sócio pessoa física no Brasil, também ali aplica-se as alíquotas progressivas de 15% a 22,5%. Então, esta é a regra da tributação automática dos lucros, que devem ser pagos anualmente na declaração do imposto de renda, alíquota de 15%. E quais são os critérios de enquadramento? Como que eu me enquadro nessa regra? Há 2 critérios. Um critério é o critério de controle, ou seja, o controle direto ou indireto de uma entidade, e aí o controle é ter mais de 50% no capital social separado ou em conjunto com pessoas relacionadas. Então não adianta a pessoa física com os filhos, com o cônjuge, dividir a participação, porque como são pessoas relacionadas, vinculadas, considera-se o controle. Então a lei traz a definição do que seria pessoa vinculada, tá? E também o controle que assegure outro tipo de controle em relação à preponderância das deliberações societárias, direito de voto, eleger ou destituir administradores, também entram no conceito de controle. Então, esse é o primeiro critério. Atendido esse critério, o segundo critério. Onde está domiciliada a offshore? Está em paraíso fiscal? Já é automático, vai tributar anualmente 15%. Então, aqui não tem muita discussão. E aí, quando eu chamo de paraíso fiscal, eu estou falando país com tributação favorecida ou países, ou se a offshore está sujeita a um país com regime fiscal privilegiado, de acordo com os termos da lei, tá? É que eu falo paraíso fiscal para ficar mais fácil aqui o nosso entendimento. Tá super claro. Se tiver fora de paraíso fiscal, se tiver renda ativa própria inferior a 60%. O que é renda ativa própria? É renda da exploração da sua atividade econômica, prestação de serviço, venda de bens. Se menos de 60% não for renda ativa própria, for renda passiva, nesse caso também enquadra-se nessa nova norma. E renda passiva são rendas de royalties, dividendos, aluguéis, aplicações financeiras, juros, ou seja, se a sua offshore ela não tem atividade econômica, se o objeto social dela e as atividades dela sejam investir em outras empresas ou outros instrumentos, isso a gente chama de renda passiva. Se for mais de 40%, enquadra-se aqui no conceito, na regra, no requisito para tributar automaticamente a 15%. Outras regras. Se o imposto, porque a offshore também tem que pagar imposto lá fora, né? Esse imposto pode ser deduzido, tá? Do imposto devido no Brasil, para evitar a dupla tributação. Isso é um conceito primordial do direito tributário internacional, então pode ter essa dedução.
Então, você pode também deduzir os prejuízos, e aí é importante que não serve para os prejuízos antigos, o estoque de prejuízos, mas os prejuízos gerados a partir de 2024, 1º de janeiro de 2024. Inclusive, os lucros também, aqui eu estou falando sempre dos lucros a partir de 1º de janeiro de 2024. E se já tributou automaticamente a 15, quando efetivamente receber os dividendos, colocar o dinheiro no bolso, como eu costumo dizer, não precisa tributar novamente, tá? Porque aí não vai ter essa bitributação, esse valor vai ser segregado na declaração e quando os dividendos forem efetivamente recebidos, não haverá tributação. Alternativamente a esse regime, existe a possibilidade de optar por um regime de transparência fiscal. É um regime que a gente não consegue falar tanto aqui dele agora, mas o regime de transferência fiscal, o que é? É considerar que a empresa lá fora ela é transparente, ou seja, transparente para fins fiscais, como se não existissem os bens, eles são todos da pessoa física, ficam no nome da pessoa física detido diretamente e tributados dessa forma. Bom, tentei aqui falar rapidinho, vou falar agora, finalmente, dos trusts, que já foram até mencionados aí pela Juliana. E, bom, os trusts, eles são muito utilizados como uma forma de sucessão, né, patrimonial, a Juliana já colocou. E os trusts, eles não são originários do direito tributário, do direito, aliás, ordenamento jurídico brasileiro, vem aí do direito anglo-saxão. O Brasil não regulamentava os trusts, isso é uma novidade que veio com a Lei 14.754. Isso é uma novidade até benéfica, porque antes existia só uma solução de consulta da Receita, dizendo quando que os bens considerariam transmitidos para o beneficiário, então agora tem uma maior segurança jurídica, de certa forma, né? Então, a Lei 14.754 trata de forma inédita dos trusts e define que, para fins fiscais, os bens e direitos que pertencem aos trusts, eles são de titularidade do settlor, do instituidor do trust. Então, é o instituidor do trust que deve declarar esses bens na sua declaração de imposto de renda, tá? É o investidor, não é o beneficiário. E os bens e direitos do trust somente serão considerados transferidos para o beneficiário, que aí sim ele tem que declarar e tributar, quando houver a distribuição. Então, isso é interessante, acaba gerando também, porque antes havia uma incerteza em relação ao ITCMD, que o Álvaro colocou, né? Quando que vai ser devido, se seria devido ao ITCMD, então agora existe uma certeza em relação ao momento de transmissão para o beneficiário, né? Que serão considerados transferidos quando houver a distribuição, e aí eles são tributados de acordo com a sua natureza. Então, se for um rendimento de aluguel, de bem imóvel, aplicação financeira, aí vai ser tributado de acordo com a sua natureza, também de acordo com o tratamento da lei. E aí, outras regras do trust. Se o trust, por exemplo, tiver porque o trust ele pode controlar uma empresa, né? Uma entidade no exterior, vai ser considerada, essa entidade vai ser considerada detida diretamente pelos titulares dos bens e direitos, objeto do trust, e aí vai seguir as regras que eu acabei aqui de mencionar, essas regras de tributação automática a 15%. Bom, eu tentei aqui brevemente fazer um compilado das principais alterações da 14.754, acho que esses foram os pontos mais importantes e fico aí à disposição caso a audiência tenha alguma pergunta. Obrigada, Verônica. Nós temos várias perguntas, inclusive bastante perguntas em relação a esse tema da tributação dos investimentos no exterior. Temos também dos outros assuntos. Eu vou começar perguntando para você, já que a gente acabou de fazer a sua parte, né? Aqui nos perguntam se a tributação dos rendimentos no exterior vale mesmo para os ativos ilíquidos, ou seja, os ativos ilíquidos estão abrangidos por essa tributação dos rendimentos no exterior? Então, depende do ativo. Por exemplo, no caso de aplicação financeira,
instrumentos financeiros, né, naquele conceito amplo que eu mencionei, a tributação, ela não é regime de competência, ela é regime de caixa, então, de acordo com a realização. Em relação às entidades, a gente está tributando os lucros, né? Então, os lucros auferidos por essa entidade serão tributados aqui no Brasil, automaticamente a 15%. Então, vai depender aí do ativo. Certo. E existe alguma forma de diferimento da tributação? Olha, essa foi uma pergunta que nós recebemos aqui de vários clientes, pensando, meu Deus, agora eu vou tributar sem disponibilização, sem liquidação, o que eu posso fazer, qual estrutura que eu posso criar, claro, dentro de uma forma legal e que tenha substância. E, na verdade, no final das contas, sempre você pode diferir, mas sempre acaba caindo, no final das contas, acaba caindo nessa tributação automática de 15%. Por quê? Porque a lei fala em controlada direta ou indireta. Então, ficou difícil, assim, você pensar numa estrutura que haja um diferimento relevante. Agora, é claro que existem estruturas que podem beneficiar no sentido de otimização, né, dos investimentos, a depender da carteira de investimentos de cada pessoa física. No exterior existem, sim, estruturas interessantes, existe a opção de atualizar a mercado, né, além dessa atualização do custo de aquisição, mas sempre atualizar a mercado os investimentos também, de acordo com as regras contábeis, porque aí você aumenta o custo de aquisição. Então, existem algumas discussões que podem ser colocadas de acordo com o investimento, com cada caso aí da pessoa física. Certo. Obrigada, Verônica. Depois eu volto com você para te dar um descansinho aqui. Vou fazer uma pergunta para o Álvaro e a gente volta já. Álvaro, eu tenho uma perguntinha aqui para você. Um espectador nosso, ele está perguntando o seguinte: o imposto de doação, quem é que paga? É o doador? É o donatário? E para qual estado fica esse imposto pago, recolhido? Anete, bom dia. Em regra, o ITCMD tem como contribuinte o donatário, ou seja, quem recebe o valor, ou no caso da sucessão, o herdeiro, enfim, aquele que recebe também a doação. A regra de para qual estado vai ser devido depende muito do bem envolvido. Como regra geral, quando nós temos bens imóveis, é o bem onde está situado o imóvel. Então, vai atrair essa competência do Estado. Quando a gente está falando de bens móveis, aí é onde tem domicílio, o contribuinte, ou onde se processa o inventário. Então, em regra, são esses os contribuintes do imposto. Certo, obrigada. Eu também quero te perguntar, Álvaro, tem outra pergunta aqui. Em relação à progressividade do ITCMD, desculpe, ela deve considerar todo o patrimônio do espólio ou apenas aquele patrimônio que estiver em determinado estado? Anete, esse é um ponto que gerou dúvida, né? Essa pergunta surgiu de mais de um cliente, inclusive. Vamos imaginar, pegar um exemplo prático aqui em São Paulo. A lei que está para ser aprovada lá, que prevê acima de 9.900.000, uma alíquota de 8%. Se uma pessoa vai fazer uma doação ou uma sucessão, né? O falecido vai deixar uma sucessão, um valor de bens no valor de 10 milhões de reais, mas que vão ser partilhados em 4 herdeiros, em cotas iguais, em quinhões iguais, vamos imaginar que cada um foi com 2,5 milhões, tá? Qual valor eu vou considerar para definição de alíquota? O valor de 10 ou o valor de 2,5 que cada um dos beneficiários vai receber? Nos parece que a reforma tributária respondeu essa pergunta ao colocar na Constituição que o ITCMD será progressivo em razão do quinhão. Então, nesse exemplo, mesmo tendo um patrimônio total de 10 milhões, o que se deveria considerar o valor do quinhão de 2,5 milhões, de modo que a alíquota passaria, não seria 8%, né, como poderia parecer inicialmente, mas 4%, que ele vai estar abaixo dos 3 milhões. Certo, obrigada. Ju, eu queria direcionar uma pergunta aqui do nosso telespectador para você. Você comentou sobre o planejamento tributário para evitar desgastes futuros, tanto os desgastes financeiros como de relacionamento. Que tipo de desgastes são esses e como conseguir minimizar?
Net, esse é o centro do planejamento, né? Essa é a dificuldade quando a gente precisa entender qual é o objetivo da família. Quando a gente fala em desgaste de relacionamento, é porque em vida, o fundador do patrimônio familiar, ele em vida consegue decidir qual é o norte que ele quer dar. Então, eu evito que num inventário, eu evito um inventário judicial e evito, consequentemente, as custas disso e o valor que vai me gerar. Eu evito necessidade de advogado lá na frente, eu evito as brigas familiares e a discussão por determinados bens. Então, por isso a gente fala que existe uma dificuldade, existe uma minimização de um desgaste de relacionamento para que eu preserve a unidade familiar, visto que esse patrimônio ele já vai ser estruturado e a transferência dele, a perpetuidade dele já vai ser toda definida em vida. E também eu tenho benefício financeiro, em especial agora, trazendo a questão tributária junto, que nesse momento, hoje, a gente está falando de uma alíquota e de uma base de cálculo do valor de hoje. Então, se eu faço essas transferências, se eu trago para agora essas transferências, em tese, principalmente quando a gente está falando de bens imóveis, esses bens eles tendem a valorizar ao longo do tempo. Então, a minha base de cálculo vai aumentar se eu não trouxer para agora, e além da base de cálculo, eu vou ter aí provavelmente uma alíquota maior também para futuro. Tá certo. Obrigada, Ju. Verônica, vamos voltar aqui a algumas outras perguntas direcionadas a você. Tem um ouvinte que nos pergunta o seguinte: no caso de atualização de participações societárias, que deverá ser feita com base no patrimônio líquido da entidade, no caso de ter havido redução de capital, para além de haver atualização, mas havendo lucros acumulados, estes podem ser atualizados e pago o tributo de 8%, gerando crédito de dividendos a receber? Ficou clara a pergunta? Ela é um pouquinho grande, mas eu acho que ficou clara, né? Você está no mudo, Verônica. Sim, ficou claro, ficou claro. Essa pergunta vai começando pelo final, né? Você vai gerar um crédito de imposto, ou melhor, depois esse lucro vai ser tributado com custo atualizado? Não, esse lucro não vai ser tributado, tá? Os dividendos, quando efetivamente recebidos, desde que estejam até a Receita Federal coloca isso com bastante clareza no Perguntas e Respostas. Se tiver devidamente registrados em balanço patrimonial, de acordo com as regras contábeis, serão tributados pela alíquota de 8%. Então, sim, é possível essa atualização dos lucros acumulados. Nesse caso, é muito importante ter a demonstração desses lucros, tá? A contabilidade, ela tem que estar de acordo com os padrões internacionais, com BR/GAAP. Então, uma recomendação que a gente faz é que realmente haja aqui uma comprovação, né? Que o contribuinte, que a pessoa física tenha como comprovar o montante daqueles lucros acumulados com base na contabilidade da offshore. Tá certo, obrigada. Também pergunto aqui se com essa nova legislação é recomendável que os investimentos no exterior sejam feitos via offshore ou diretamente pela pessoa física. Depende do investimento. Se a pessoa física ela investe no exterior, por exemplo, aplicações financeiras, se compra criptomoeda, investimentos pontuais, né? Gosta ali de investir, tem um apetite ao risco. De repente, nesse caso, é mais interessante que seja feito diretamente, porque não precisa mais aquele controle mensal de carnê-leão. Pode tributar anualmente na declaração do imposto de renda, pode compensar prejuízo, embora tenha que ter aí um controle muito bem feito, mas nesse caso sim, aí evita o custo de uma offshore. Agora, se o investimento for em maior escala, se já tiver uma empresa no exterior, enfim, aí nesse caso, a offshore, ela continua valendo a pena, porque no final das contas, ainda que não disponibilizado, os dividendos, no passado, eles eram tributados à alíquota de 27,5%, então, no final das contas, serão tributados agora a 15%, né, uma alíquota menor. Certo, obrigada. Eu vou agora, Ju, fazer uma pergunta aqui para você, do nosso ouvinte, que ele
diz o seguinte: qual o entendimento quando o cliente optar por usar como estratégia de liquidação do ITCMD o capital vindo de uma apólice de seguro de vida ou previdência privada? Teremos alguma alteração significativa quanto a essas ferramentas não serem inventariáveis e tributadas para o beneficiário? Vou falar da parte sucessória, acho que o Álvaro pode me complementar aí com as questões de ITCMD. Verdade. Em relação à questão sucessória, eu não vejo maiores problemas eu utilizar valores do seguro de vida para isso, tá? Não precisa necessariamente ser o seguro de vida. Eu posso criar ferramentas, eu posso criar mecanismos de já deixar um valor específico para inventário. Mas, normalmente, quando a gente está falando de planejamento, a ideia é justamente tentar evitar o inventário. Então, o que eu faço? Eu já estou fazendo eu já estou optando por fazer a transferência do meu patrimônio em vida. Então, digamos que eu tente fazer o máximo possível, sobrou alguma coisa, ficaria só aquilo que sobrou para inventário. Então, em tese, não é para gerar um valor muito significativo. Esse é o caminho, o melhor caminho, digamos assim, o que a gente acha que vai ter o menor custo a longo prazo para o nosso cliente. Por outro lado, se eu não quero fazer agora, que também é possível, minha família ainda não está preparada para fazer essa transferência em vida, a gente vai pensar só em testamento, a gente vai pensar em como organizar a transferência desse patrimônio lá na abertura da sucessão e no momento do inventário. É possível, inclusive, eu destinar bens específicos ou valores em conta específicos que sejam para pagamento dos tributos ou do próprio inventário, porque tudo isso vai gerar, um tributo vai gerar os valores do inventário, vai gerar necessidade de pagar advogado, e muitas vezes eu não tenho esse valor talvez tão líquido numa conta. Então, então é possível a gente direcionar um bem, o testador deixar um bem específico que vai ser direcionado para isso, para pagamento dessas custas. Perfeito. Janete, Álvaro, com você relação gostaria de complementar? Perfeito. Eu vou Tá falar não só dessa pergunta específica, mas de outras que apareceram aqui relacionadas aos seguros de vida, tá? Tá ótimo. Esse tema não foi afetado tanto pela reforma tributária, então nós não vimos alterações do ITCMD que vão afetar diretamente o assunto. Mas acho que vale a pena comentar porque é um assunto que tem gerado muito debate nos tribunais. A gente teve nos últimos anos uma consolidação de entendimentos sobre o assunto no STJ, nas suas duas turmas, a respeito da não incidência do ITCMD sobre o VGBL. Eu digo VGBL porque foi o instrumento que foi analisado lá, mas o nosso entendimento é de que os mesmos fundamentos também valem para o PGBL. Basicamente, o que o STJ definiu é de que esses produtos, né, essas aplicações, têm natureza de seguro. A SUSEP fala isso em diversas resoluções, portarias, enfim, eles têm essa natureza de seguro e tanto que eles podem ser estipulados em favor até de terceiros, de pessoas que não são necessariamente os dos herdeiros. Então, diante dessa natureza, se aplicou ao caso o Código Civil, de que os seguros não integram a herança para fins fiscais, né? E se consolidou no STJ o entendimento de que o VGBL, mas também poderia ser o PGBL, não são tributados pelo ITCMD. Os tribunais de segunda instância do Brasil, pelo que a gente tem observado, estão seguindo esse entendimento. Aqui no Paraná, em São Paulo, Rio de Janeiro, tem diversas decisões desse sentido. E, perdão, a novidade é que em 2022 o STF afetou esse assunto para julgamento como recurso repetitivo, perdão, com repercussão geral. Essa é aquela situação em que o tribunal observa que uma mesma matéria está se repetindo no Brasil, ele escolhe um recurso, nesse caso o recurso do Rio de Janeiro, para dar uma decisão que vai valer para o país inteiro. Então, em 2022 o STF fez isso, quer dizer que agora ele vai dar a última palavra sobre o assunto, nós acreditamos que ele vai manter o entendimento do STJ, e se confirmando isso, né, os seguros acabam tendo esse atrativo, os seguros, né, os planos de previdência privada acabam tendo esse atrativo de não sofrer a incidência do imposto sobre doações ou heranças. Tá certo, Álvaro, muito obrigada. Verônica, vou partir agora para as duas perguntas finais que estão também direcionadas a você. A primeira pergunta é a seguinte: no caso de alienação ou resgate de investimentos, aplicações de capital, como fica a variação cambial? A variação cambial, nesse caso, ela é tributada.
a variação cambial ela só foi neutralizada naquele caso dos lucros de entidades de controladas, de offshore. Nesse caso de aplicações financeiras, a variação cambial ela vai ser considerada, tá, no período de apuração, lembrando em que forem efetivamente percebidos esses rendimentos pela pessoa física, então aqui permanece o regime de caixa, mas a variação cambial sobre o principal no resgate, na alienação, qualquer realização desse investimento vai ser tributada assim, tá? Alíquota de 15%. Tá certo. E nossa última pergunta, a gente ainda está aqui com um tempinho, se vocês que estão aí nos ouvindo quiserem fazer novas perguntas, podem usar o nosso PR, né, as perguntas e respostas, e nós estamos aqui respondendo. Mas, por enquanto, Verônica, essa seria a nossa última pergunta. Como será a tributação dos lucros acumulados até 31 de dezembro de 2023 na offshore, que não tem atualizado... Não, acho que essa a gente já perguntou, não já? Que não tem atualizado e paga os 8%? Não. Foi uma parecida, né? Foi bem parecida, porque Tá. são duas hipóteses. A primeira hipótese foi a que a gente respondeu, que atualiza, paga 8% e vira um crédito, né? Quando eu digo crédito, eu quero dizer que os dividendos, quando distribuídos, não serão tributados. E aí, nesse caso de não se optar pela atualização de 8%, aí os lucros acumulados até 31 de dezembro de 2023, eles serão tributados só quando forem distribuídos, porque em relação a esses lucros, aplica-se a lei anterior. Então, sempre quando a gente está falando aqui de tributação de lucros, a gente está falando dos lucros auferidos a partir de 1º de janeiro de 2024. Então, por isso que vai existir, né, ou melhor, essa segregação na declaração do imposto de renda, justamente para separar aí a origem dos lucros, porque durante esse período, a depender de quando os lucros foram gerados, a tributação vai ser diferente. Então, resumindo, até 31 de dezembro, os lucros só são tributados quando disponibilizados, quando recebidos, e a partir de 1º de janeiro de 2024, tributação automática anual a 15%. Certo, Verônica. Surgiu uma pergunta, Álvaro, aqui para você. Eu vou te perguntar, é do nosso ouvinte também, um dos nossos espectadores. Há no momento, Álvaro, algum estado que tenha legislação válida para a cobrança de TCMD sobre bens no exterior, no momento atual? Anete, os projetos que nós estamos acompanhando, por enquanto, não tratam dessa situação. Vamos recapitular os fatos, né? Como eu falei, em junho de 22, o STF julgou aquele apanhado de leis estaduais, aqueles 14 estados, já tinha julgado São Paulo, julgou inconstitucional, e ele determinou, alguns meses depois, que o Congresso Nacional editasse em 12 meses aquela lei complementar que a gente espera desde 88. Isso não foi feito. Então, já passou esse prazo de 12 meses, isso não foi feito. A PEC da reforma tributária, que colocou essa previsão tampão, provisória, ela foi promulgada em dezembro do ano passado. Dos projetos de lei que tratam do TCMD, por enquanto, que nós estamos acompanhando, lógico, é difícil falar por 27 estados, né? Então, talvez em algum tenha. Mas os projetos que nós temos observado, acompanhado, tratam da progressividade. Não trazem estipulações sobre o exterior. Mas, lógico, isso reforça a importância de, para quem tem essa situação, refazer essa pesquisa, porque a cada semana entram novos projetos de lei, novas proposições, mas do que a gente acompanha, por enquanto, não. Se acontecer, vai gerar aquela série de debates que eu comentei na minha parte. Tá certo. E surgiu mais uma pergunta. E para você, nosso público hoje está bem participativo, que nos alegra bastante. Álvaro, a última pergunta agora que surgiu aqui é o seguinte: você poderia falar novamente sobre para qual estado deve se pagar o ITCMD quando uma partilha tem bens em mais de um estado ou os herdeiros com domicílio em mais de um estado? Essa regra, né, claro, podemos falar assim, tá? Essa regra, a princípio, não sofreu tantas alterações pela reforma, mas é um assunto que sempre desperta interesse, né? Essa regra de para qual estado é devido o TCMD vai depender se eu estou numa doação ou numa sucessão, né? Ou a natureza do bem envolvido. Regra geral,
bens imóveis, ou seja, terrenos, casas, fazendas, né, que são bens que têm uma situação fixa no determinado local, tem o CMT-CMD recolhido para o estado em que ele está situado. Então, independente de onde tem a doação, onde tem a residência, perdão, as partes envolvidas, é para aquele estado que eu vou recolher o ITCMD. Tá? Bens móveis, então, títulos, direitos, créditos, participações societárias, aí, como regra geral, ele vai observar o domicílio do donatário, ou seja, quem recebe, né, ou o estado onde se processou o inventário. Tá? Aqui vale um comentário, né, de novo, mais uma questão de estratégia que pode ser interessante. Eventualmente, um bem imóvel pode ter a sucessão transformada num bem móvel. Por exemplo, se eu integralizar aquele bem em uma participação societária, aquela participação societária ganha a natureza de um bem móvel. Então, eu consigo fazer a doação daquelas cotas, por exemplo, passar o controle daquele imóvel para uma outra pessoa, observando uma regra diferente uma geográfica, né, de para qual o Estado é devido, para aproveitar uma legislação que seja mais benéfica. Certo, Álvaro, muito obrigada. Eu gostaria de saber se vocês três têm alguma colocação adicional. Não temos mais perguntas. Fico feliz que tenhamos conseguido responder todas as perguntas dos nossos ouvintes, ouvintes e telespectadores, né, que estão também nos vendo. Agradecer aqui a participação de vocês. Vocês têm alguma colocação adicional? Álvaro, Ju e Verônica? Anete, eu acho que a única colocação que eu faria, a gente já falou sobre isso no início, mas não é que a gente tenha pressa em fazer o planejamento, mas o momento ele realmente passou a ser um momento muito necessário de pelo menos se pensar. Então, tomar uma decisão pensada de não seguir com o planejamento nesse momento, ok. Mas a gente precisa saber que vai ter um impacto realmente muito significativo em toda essa análise, em toda a estruturação, não só do ponto de vista sucessório, mas por conta do momento tributário que a gente está vivendo. Então, se já existia uma intenção, o momento agora ficou mais importante e mais imediato ainda. Verdade. A minha colocação vai no mesmo sentido, Anete. A gente sabe, né, a Juliana apontou bem, que nem sempre o principal ingrediente do planejamento sucessório é a tributação. Mas, para aqueles grupos que já estão prontos para fazer a sucessão, já tem tudo definido, né, já poderiam fazer sem atropelo isso agora, é interessante avaliar fazer por conta das alterações que a gente vai ter. E nada impede também, né, que estados que já têm alíquotas progressivas aumentem as suas faixas, aumentem as suas alíquotas, né? Se os vizinhos começarem a fazer também. Então, mesmo para aqueles casos em que já se tem a progressividade, é possível que tenha revisões da legislação a qualquer momento. Sim, a gente percebe que precisamos estar atentos a esse tema e é uma oportunidade de se efetivar algum movimento nesse momento, né? Antes da alteração da legislação e até dos que já são, como você disse, são 15 estados, salvo engano, que já têm a alíquota progressiva, que pode vir a aumentar se os seus amigos vizinhos aumentarem também. Verônica, você quer dar alguma palavrinha? Ou você falou tantas perguntas, que talvez a gente esgotou o seu tema, né? Não, mas que bom, achei que foi muito satisfatório, as perguntas foram muito pertinentes, e eu só queria dizer que, enfim, ficamos à disposição aí em caso de mais perguntas que venham posteriormente e agradecer a audiência e a participação de todos. Obrigada. Eu queria finalmente agradecer uma vez mais a vocês, Álvaro, Juliana e Verônica, que falaram tão bem e com tanta facilidade sobre temas tão importantes. Agradecer muito ao nosso público que ficou aqui com a gente até o finalzinho e participou de uma maneira tão efetiva com as perguntas, sempre muito interessantes e pertinentes, como disse a Verônica. Queria também dizer, ao final, que se vocês quiserem revisitar esse vídeo, assistir novamente, ou até passar para alguém, indicar, ou rever alguma dúvida, ele vai estar disponível no nosso canal no YouTube, e nós vamos continuar tratando desse assunto e de outros assuntos tributários, sobretudo da reforma tributária,
tanto no nosso site, gsga.com.br, no LinkedIn, no nosso canal do YouTube, como eu já falei, e também no Spotify, no JUS 360, sempre trazemos temas relevantes como esse. Muito obrigada a todos, obrigada pela participação, um excelente dia para todos. Obrigada.